Mari, bom dia. Gente, Boa semana. Bom dia. Não, olha, eu fui ter contato com rock and roll depois de velha. O que tu escutou mais pesado de rock and roll na tua vida? Sandy Júnior, né? Mais pesado? Vamos pular, vamos pular. Não, tô brincando. Na minha juventude era Sandy Júnior, Não, claro. com certeza. Eu era Trem da Alegria. Ixi. Aliás, no SXW, eu tava num bar lá. Desculpa quebrar aqui. Mas eu tava num bar, daqui a pouco eu olho pra cima do bar, tá em cima do palco do bar que tinha uma banda tocando, o Jairzinho. E o Jairzinho pega uma guitarra e toca Super Fantástico. Do Balão Mágico, isso. Do Balão Mágico. Toca Super Fantástico, tipo assim, veio abaixo a casca, tinha brasileiro. Que é uma obra, né? É uma obra-prima. Enfim. Mas Mari, o que eu já ouvi de mais pesado na minha vida foi Metallica e Iron Maiden. Então tá. Porque o Thiago gosta muito, né, Mari, sim, também? Sim. Por isso que eu digo, depois de velha que eu tive esse contato, que foi após o meu início do meu relacionamento com o Thiago. Ó. Sepultura tem músicas bem parecidas com essa aí. Mais nessa linha mesmo, é. Mas essa banda eu nunca tinha ouvido falar e eu desconhecia dessa vertente chamada black metal. Eu até perguntei pra vocês o que é black metal e qual é a diferença pra heavy metal, né? E aí vocês me explicaram que é esse lado mais obscuro, né? Tem muito mais a ver com a temática de design da banda e de letra. Tem muito mais a ver com que o som... Tá, tem o death metal, por exemplo, é muito mais rápido, ele é muito mais, né... Enfim, é claro que as classificações são pobres, né? Porque numa banda de muito tempo, ela toca vários estilos dentro do heavy metal, digamos assim, né? Mas o black metal tem essa associação tem a ver com a temática do que se fala. E com o satanismo também, né? Tem a ver com isso, sem dúvida. O black metal tem esse apelo mais pagão, assim. Exatamente, tá muito mais linkado aí a isso, enfim. E aconteceu o seguinte, essa banda tocaria em Porto Alegre, tá? No Bar Opinião, que já recebeu ela. Né? Ó, o clima do cantar é assim, ó. É meio assustador, né? Tirem as crianças do rádio. Enfim, e ela tocaria aqui, o que aconteceu? Começou um movimento contrário. Porque nessa discussão toda, se levantou que um ex-integrante da banda, principalmente, né? Na real, a manchete foi banda nazista, né? Tem show cancelado em Porto Alegre. Aprofundando mais, a gente pode ver que as camadas são muito mais profundas do que isso, né, PG? Tu que acompanhou o melhor assunto do que eu, porque tu gosta mais dessa banda do que eu. Enfim. Né? Então, enfim, aí o show foi cancelado. E aí a gente começou a ter ameaças a todos os lados possíveis. Eu falei, por exemplo, com a galera da Opinião, e eles falaram assim, cara, pra nós esse assunto é encerrado. Até porque invadiu uma coisa que a gente não tá acostumado. A gente tá aqui pra trazer bandas e artistas de todas as vertentes possíveis e fazer as pessoas felizes. Mas a gente teve ameaça de morte, a nossa família, a nós mesmos, cancelamento da opinião produtora, enfim. Inclusive, o motivo do cancelamento do show, segundo a produtora, foi o risco à segurança da banda, dos funcionários e do público. Né? Foi o que eles alegaram para cancelar o show. Eles alegaram para cancelar o show. Potter, o show seria amanhã. Ocorreria amanhã no Bar Opinião. Foi cancelado justamente porque houve um movimento grande nas redes sociais, né? Começa com o post de uma pessoa específica, mas ele vai crescendo, que acusava essa banda de uma série de apologias ao nazismo, né, e de usar simbologias também referentes ao nazismo. Aí colocaram fotos, né, de um integrante da banda há bastante tempo, ainda nos anos 80, quando a banda foi formada, usando uma braçadeira, né, de suástica, outras imagens que teriam relações com a simbologia nazista. E aí, a partir daí, a coisa foi crescendo e a produtora decidiu cancelar assim, o show sob essa alegação que a Mari falou aí, especialmente pela... Não tanto... A produtora, Potter, não se referiu tanto à ideologia para cancelar, mas sim a esse aspecto que a Mari disse aqui, uma questão de segurança para público, banda e funcionários. Bom, eu concordo muito com o PG no nosso grupo de WhatsApp, que a melhor matéria que eu li sobre isso é do Carlos Redel, nosso colega aqui, enfim, né? E o Carlos ouviu uma fonte muito, muito boa, né? Enfim, tentou ouvir de todo mundo. E quem começa esse movimento é um professor de filosofia, que está com a gente agora aqui, que é o Judes, Renato Levin Borges. Renato, tudo bem? Como estamos? Bom dia, obrigado por nos atender na manhã de segunda-feira. Como é que está? Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu queria fazer aí uma saudação para ti e para a Kelly, que eu sei que ela não está aí, porque eu tenho duas alunas deficientes visuais que são muito fãs de vocês. Acho que até o final vida, que legal. Eu postei o vídeo e elas querem seguir a carreira muito influenciadas pela timeline, por ti, Potter, e pela Kelly. Então, deixar esse registro aqui
por conta das minhas alunas. Como é que é o nome delas? Agora, tu me pegaste, acabei de esquecer, porque eu abri os arquivos aqui da coisa toda. Não tem problema, era só pra gente mandar um beijo, Um mas beijo pra elas, né? fica o carinho. É a Isabel e a Janara. Tá aí. Lembrei. Isabel e Janara, Isabel e Janara. muito obrigado, porque vocês estão tudo certo, menos achar que alguma coisa que eu faço pode servir pra vocês. Não sirvo de exemplo. A Kelly sim, tudo bem, né? Aliás, eu encontrei a Kelly esse final de semana. Um beijo pra ela, que deve estar nos escutando agora. Ou não, né? Tomara que não. Judes, vamos lá. Desde o começo, explica pra gente, de uma maneira muito coloquial. Milhares e milhares de pessoas agora estão sabendo desse assunto agora, neste exato momento, professor. Sim. Né? Além de ser professor, eu sou pesquisador. Eu pesquiso a extrema-direita, fiz um doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre o tema e tenho contato muito próximo com coletivos antifascistas no Brasil e fora do Brasil. Então, essa acusação em torno da banda Mayhem, eu quero deixar bem claro que isso nunca foi sobre o estilo musical black metal. Tenho muitos amigos que gostam, conheço. Não é sobre também quem gosta da música, não é nada sobre isso. Eu fiz meu papel como pesquisador de movimentos neonazistas e também ligado a grupos, a coletivos antifascistas. E a gente tem uma série de informações e esse papel dúbio que a banda tem há muito tempo, que embora esteja sendo tratado como registros antigos, e aí fica uma questão, por que a banda, sabendo disso, nunca se deu uma declaração sequer para se distanciar? Tem fotos de camisa de integrante da turnê do Brasil de 2019, qual o símbolo central é o Wolfsangel, que é um símbolo nórdico. Eles usam muito isso, esses símbolos nórdicos, que é muito usado pelos neonazistas ao redor do mundo. Inclusive, nas minhas redes sociais, há algum tempo eu fiz uma série de vídeos ensinando a reconhecer símbolos neonazistas que operam como apitos de cachorro. Mais que isso, em 2009, o vocalista da banda, Átila, disse que achava interessante essa dubiedade dos símbolos neonazistas com o da banda, porque a banda é provocativa. E aí a questão que a gente acaba colocando é, muito bem, e inclusive eu deixo isso, falei com a produtora, falei com gente da opinião, minha intenção, e eu não tenho poder para isso, minha intenção nunca foi cancelar show nenhum. Minha intenção sempre foi a banda se posicionar sobre isso. Esse era o grande ponto de se descolar disso e dizer que não aceita ou que errou no passado. Professor, o senhor pegou um ponto que é bem interessante quando a gente adentra nesse assunto, que é o uso de símbolos, né? O senhor vai me corrigindo, tá? Poucos símbolos são criados por esses movimentos. Eles muito mais pegam coisas mais antigas. Aliás, a própria suástica, né? É uma adaptação, enfim, de algo pré-Adolf Hitler. Eles usam isso, símbolos, sei lá, para dizerem alguma coisa. A minha expressão, para dizerem alguma coisa, elas têm algum sentido? Eles querem dizer alguma coisa ou eles só querem chocar? O movimento quer, o que eles querem realmente é causar discussão, eles querem chocar, eles querem botar dentro da ferida. Tem momentos que eles botam mais nessa ferida, tem momentos que eles botam mais nessa ferida, enfim. Usando esses símbolos antigos que às vezes não tinha nem nada a ver com aquela violência atual. Quando eu falo atual é mais recente, contemporânea, digamos assim, né? Enfim, essa simbologia, a minha pergunta foi um pouco misturada, enfim, mas acho que o senhor entendeu o que eu quis dizer. Sim. Uma coisa, isso está sendo alegado, que, por exemplo, bandas lendárias como Motorhead, Sepultura, Ratos de Porão fizeram isso nos anos 70, assim como Sex Pistols fez, de usar suástica, etc. Só que a gente está em 2023 e essas bandas, elas simplesmente abandonaram ali pelo final dos anos 70, anos 80, inclusive o Sepultura e o Ratos de Porão são abertamente antifascistas, assim, eles se colocam contra isso. Mas qual que é a preocupação como pesquisador, como alguém que pesquisa os movimentos neonazistas e neofascistas? Há uma coisa chamada apito de cachorro, porque usar uma suástica hoje em dia, obviamente, destaca muito, fica muito fácil de reconhecer. Assim como a cruz celta, que é aquela, talvez vocês conheçam, aquela... Ruim a ligação. Não sei se o senhor está dentro de uma sala, enfim, se o senhor puder ficar numa área mais aberta. Bom, ficou tão ruim que caiu. É o WhatsApp, Jax Machado na produção, Então tá, então é um sinal de internet que está nos atrapalhando. Enfim, essa é a voz de Judes, o professor Renato Levin Borges, que é um pesquisador dessa área, né? Pra te ver, a gente falou que esse assunto tinha camadas mais profundas. Estamos começando a provar isso, enfim, né? Deixa eu ver se ele volta, se ele conecta ou não. Essa expressão apito de cachorro, pelo que eu estava lendo, ela é utilizada
que o apito de cachorro não é o ser humano não escuta, né? Ele é Sim. numa frequência muito, Deles. né, específica que só o cachorro escuta. Então eles querem dizer que é algo que não é escancarado, mas tá nas Tá ali entrelinhas. angariando, tá ali angariando. Tá nas entrelinhas. Tu usa uma simbologia referente a determinada controvérsia ideológica, mas não deixa claro que tá usando, Isso. mas as pessoas sabem que tu tá usando Mas- e, portanto, elas se alimentam disso. Exatamente. Essa é a alegação que se faz, por isso que se usa a expressão apito de Os cachorro. seguidores estão Deixa entendendo. Mayhem, né? Deixa Mayhem tocando. Vamos aproveitar, né, que hoje tem... Voltou o Esse aí. professor. Professor, ficou... A gente não conseguiu mais ouvi-lo e caiu. Por favor, o senhor estava explicando sobre apito de cachorro. Sim, o apito de cachorro ele é uma técnica, uma estratégia que a extrema-direita global utiliza há algum tempo, que é circular símbolos para os iniciados, como foi falado agora e mesmo no programa. O apito de cachorro ele não é escutado por todos. E essa estratégia é fazer circular, primeiro, sinalizar para o grupo que faz parte, né, dessa ideologia, e, segundo, ampliar o alcance desses símbolos no debate público e na sociedade. Usar uma suástica hoje em dia é muito fácil de identificar e de relacionar ao nazismo, portanto, impossibilitaria a expansão da ideologia Perfeito. ou dos grupos neonazistas. Por isso que é um problema e por isso que a gente advogou, e a uma custa muito alta, porque eu venho recebendo ameaças de morte, inclusive por conta disso, que é a banda poderia se posicionar em relação a isso e estaria resolvido o imbróglio. Mas não, ela simplesmente não se manifestou, a manifestação dela foi extremamente genérica e não condenou o nazismo em nenhum momento, o que mantém a dúvida não só de mim como pesquisador, mas desses coletivos antifascistas. Como, por exemplo, o baterista ter dito que era contra a mistura de raças, como ter tido foto com suástica, que está se dizendo o seguinte: bom, isso foi muito antigo, mas a gente tem, eu inclusive comecei falando disso, imagens deles utilizando nos anos 2009, 2010, 2019, símbolos. Essa que fala são... do baterista, o senhor se recorda a data? Essa fala dele é dos anos 80, se eu não me engano. 80. Sim, né? Mais o começo E, da banda. professor, eu fiquei com uma dúvida sobre o uso da suástica. Eu vi umas imagens ali, inclusive acho que uma delas o senhor compartilha ali, né? De um membro da banda usando uma braçadeira com uma suástica. Eu tive a impressão de que aquela foto era dos anos 80, mas o senhor disse que tem o uso agora, mais recentemente também, 2019, 2017? Não da suástica. Tem uso de outras simbologias nórdicas que são usadas pelos neonazistas, como acabei compartilhando depois, o Wolfsangel, que é um símbolo neonazista que é usado, por exemplo, no brasão do batalhão Azov ucraniano e também era usado como estandarte na juventude hitlerista. Eu estou Então, perguntando sobre a suástica, professor, claro, porque tem e o senhor sabe disso, o senhor mesmo mencionou ali Sepultura, né, os Sex Pistols, e acho que é importante a gente dar esse contexto aqui, de forma alguma, isso eu acho importante dizer, justificando o uso. Me parece que o uso da suástica ser usado tanto há 40 anos quanto hoje é errado, né? Porque houve uma apropriação desse símbolo pela ideologia nazista e ele ficou eternamente associado a essa ideologia. Mas essa turma usava, né, professor, lá o Sex Pistols, por exemplo, que eu gosto muito, o Sid Vicious tinha uma camiseta com a suástica. E aí, o que se dizia que eles usavam aquilo, repito, né, de uma maneira inconsequente, até idiota, mas eles usavam com a justificativa de chocar, né? Porque naquele momento ali o nazismo estava mais enterrado, né? Não havia tanto uma pauta de movimentos neonazistas, embora existissem já os movimentos neonazistas, mas não era uma pauta tão clara. Então, como é algo enterrado, eles usavam e quando chegavam dizendo, escuta, tu tá usando uma suástica aí, tu tá maluco, tá fazendo apologia ao nazismo, eles diziam, não é apologia ao nazismo, a suástica é um amuleto muito legal, os nazistas é que se apropriaram deles, e eu uso a suástica não como não, o nazismo tá na tua cabeça. Eles diziam isso lá no final dos anos 70, início dos anos 80, com uma proposta de chocar os pais deles, né? A geração anterior que havia sido muito traumatizada com o nazismo ali na década de 40. Então, o contexto era um pouco diferente. Repito, eu não estou aqui justificando, acho que era uma inconsequência juvenil meio idiota mesmo, não tem dúvida, mas eles não se diziam nazistas, né? Esse contexto, portanto, ali nos anos 80, quando o cara usa uma suástica, acho que é importante só a gente ter claro, não sei o que o senhor acha. Sim, nesse momento aconteceu o que se chama shock value,
que é o valor do choque, que era usado para isso mesmo, para chocar a sociedade. O mesmo o baterista, o Keikmon do The Who, usava nos anos 60 o uniforme nazista e ficava andando pela rua para chocar a sociedade. Esse era o pensamento. O que eu digo é que todas essas bandas, elas abandonaram nos anos 70, porque houve, por exemplo, na Inglaterra, onde boa parte dessas bandas estavam, ou mesmo aqui no Brasil, o crescimento de grupos neonazistas. Portanto, o que era um choque estético passa a ter uma conotação muito mais forte política. Todas as bandas abandonaram, e é isso que a gente acaba questionando, e eu falo no plural porque não sou só eu, é um monte de gente. O meu, no caso, viralizou, né? Até foi a base da denúncia do Leonel Hadi. Super complete. Não, mas isso foi abandonado e isso não tem mais justificativa em 2023. A gente está falando de uma distância de mais de 40 anos para isso. Professor, tem uma coisa que a gente tem que trazer à tona aqui, tá? O senhor recebeu ameaças de morte, né? A mesma coisa com o deputado Leonel Hadi. A produtora... A produtora recebeu ameaças de morte, né? Linkando a familiares, assim como familiares do deputado Leonel Hadi, acho do senhor também, enfim. É estranho que um assunto como esse acabe com todo mundo sendo ameaçado de morte, de qualquer lado, né? Sim. O senhor falou assim, olha, a minha postagem era uma postagem quase que acadêmica, eu quero uma nova opinião da banda, né? A banda já teve, eu quero colocar isso que o PG colocou agora aqui, bom, vamos discutir isso de novo, enfim, né? Há algum arrependimento ou não? Como é que o senhor viu depois tudo que está girando em torno desse assunto? Não, efetivamente o que me parece assim, e o que eu posso responder por mim, pelo que eu disse, foi exatamente desse modo que tu colocaste. Eu fiz uma denúncia do tipo, tem essas relações esquisitas, e aí, vão ter posicionamento, como é que vai ser? Porque na própria postagem eu digo, a banda acusada de ter relações com o neonazismo, ou de ter componentes nazistas. É esse o ponto. Só que isso, rede social tem uma capacidade incrível de tornar tudo tóxico. Tudo... Não, e o que causa... E a toxicidade aqui está em todos os lados, é uma coisa incrível. Não sobrou para ninguém. Essa é a questão. Só para não, só para ficar claro também, a maioria das pessoas ameaçadas são do campo antifascista. Tem outras pessoas que eu conheço, militantes, que também estão ameaçadas por conta disso. Então, claro, isso respingou para todos os lados porque envolveu com paixão, muito menos com provas, com argumentos, porque efetivamente o que me parece as pessoas gostam, por óbvio, algumas pessoas gostam e acabam ficando muito ofendidas como se fosse uma ofensa pessoal. Assim, o que se contrapõe a isso são só impressões. A gente está pedindo uma nota oficial, uma declaração, e ela não vem. A nota que vem, ela simplesmente diz que qualquer ideologia dos fãs da banda, uma vez que não agridam os outros, é bem-vinda. Isso não me parece. Essa nota é da banda. Então, esse é um outro problema. As notas que circulam, elas não estão postadas no site da banda. Elas são enviadas para serem publicadas, pelo que eu entendi, por outros veículos. Certo. Uma dúvida que eu tenho, professor, é essa opinião do senhor, esse estudo, essa questão de achar que a banda tem posições esquisitas, ela é compartilhada por pessoas fora do Brasil também? Ela tem... repercussão, é que essa denúncia não é nova. Ela foi feita agora e gerou uma repercussão talvez pelo momento histórico, assim, e pelas redes sociais. Sim. Mas há grupos fora do Brasil, há militantes fora do Brasil que encontram esse problema e que denunciam, assim, não é somente nosso caso. Para dar um exemplo, um grupo que acabou prestando solidariedade às nossas denúncias foi o Anonymous, que é o grupo de hackers que existe ao redor do mundo. Mesmo um grupo antifascista de Oslo, na Noruega, me enviou mensagem sobre isso. Então, quer dizer, é um ponto controverso, tá em debate, mas há, sim, uma perspectiva em vários lugares fora do Brasil em relação a essa relação, no mínimo, esquisita, sim, que está sendo delicada. O senhor usa uma expressão muito boa, né? Que é no mínimo esquisita, enfim, né? No mínimo esquisita abre-se uma possibilidade de interpretação para o que a banda fez, deixou de fazer e ainda pensa ou deixa de pensar, porque não falar nada também não quer dizer que pensa e concorda, né? Tipo assim, é bem complicado esse campo, né?
Mas acabou que amanhã não tem o show da banda, né? A Opinião Produtora e seus integrantes também foram ameaçados. Aliás, por todos os campos. Por todos os campos. Sim. Tá? Eles deixaram bem claro isso aí, né, pra nós. Tanto que eles não querem falar. Gente, chegou num ponto isso aqui que a gente não quer mais falar. A gente serve pra trazer banda. Mas a banda não vai tocar amanhã, professor. Né? Sim. Ela foi censurada, ou não? Não me parece. Ela sofreu questionamento, não se posicionou e acabou que se escalou para violência. Eu não entendo como censurada, eu entendo como um chamado a ela se responsabilizar por uma denúncia que sim, tem substratos, tem fotos, tem declarações, tem vídeos. Inclusive foi postado um vídeo deles em 2007 que o vocalista está vestido de Hitler e queima uma estrela de Davi num show em Moscou, e depois tem um outro show também em 2007. Quer dizer, ela foi chamada a se posicionar. Infelizmente, essa coisa escalou tanto pela dinâmica das redes sociais e do ódio que é fomentado dentro dessas redes, que acabou por ser cancelado. Eu acho lamentável, não é o que eu queria, mas como eu disse, eu não controlo os efeitos disso. Eu fiz como pesquisador e como alguém que talvez pudesse ter algum alcance em relação a essas denúncias para poder posicionar a banda, ter feito isso, assim como outros pesquisadores, militantes, ativistas fizeram. Professor, muito obrigado. É um assunto absolutamente rico e com desdobramentos na vida real, né? Desdobramentos lamentáveis na vida real, diga-se de passagem, né? Enfim. Verdade. Obrigado pelo carinho de nos atender. Não vai ser a primeira vez que o senhor vai participar do Timeline. Vai ser mais vezes aqui. Muito obrigado pelo carinho, viu? Até mais e boa semana. Obrigado, espero que em momentos mais alegres. Mais tranquilos, né? Mais serenos, assuntos mais serenos. Professor Renato Levin Borges, o Judes, né, para falar sobre esse caso da Mayhem. A tocaria amanhã em Porto Alegre não toca mais por tudo isso que foi falado. É interessante que esse tema, né, Potter e Mário, vocês estão acompanhando também, ele passou a contar com um engajamento de setores, inclusive da esquerda, mas de gente ligada ao metal. Então as pessoas que são associadas, que gostam, por exemplo, do black metal, esse estilo de som que faz a Mayhem, e são pessoas que são aliadas ou fazem parte de movimentos de esquerda, também estão defendendo a banda. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Porque normalmente é um assunto que pode se parecer que tem uma camada só política. Dicotomia muito Sim. clara, né? Extrema direita contra extrema esquerda e tal. Não, aqui não. Aqui muita gente que gosta da banda e é ligado à esquerda está defendendo a banda. E pessoas como o professor que a gente estava escutando agora, que é um esquerdista, ele mesmo se define assim, foram eles que inauguraram também o movimento contra o show dessa banda aqui. Então é algo que não é tão palpável, tão simples. O professor não foi contra o show, segundo ele disse, né? Ele queria explicações, queria que a banda deixasse mais claro o que já pensou, o que pensa agora, enfim, né? E acabou com o cancelamento do show. Ele queria que a banda se retratasse. Essa é a alegação dele. Mas todo o movimento foi de boicote. Sim, né? não, aí em cima da postagem dele se usou como... Colocaram faixas lá na frente do Opinião, dizendo que vocês sim. vão dar palco para nazista e tal. É isso aí.